1962. A ordem foi dada sem aviso prévio. A linha de montagem de tratores mais avançada e imponente da Alemanha parou brutalmente para sempre. Com apenas uma assinatura fria em um pedaço de papel, a diretoria do consórcio MAN executou sua própria obra-prima mecânica, deixando milhares de operários leais em absoluto estado de choque. No dia anterior, a MAN Aker Diesel era considerada a rainha imbatível dos campos europeus. Suas formidáveis máquinas verdes escuras, com tração nas 4 rodas, rasgavam qualquer terreno. Elas foram construídas com a força bruta de um tanque de guerra e a precisão de um relógio suíço. Era o padrão ouro absoluto da agricultura, mas, em questão de meses, esse triunfo virou pó. Não houve falhas técnicas, não houve acidentes. A fábrica orgulhosa foi silenciada e as linhas de montagem foram arrancadas para dar espaço a caminhões de carga. A engenharia perfeita foi jogada no lixo. Como um império agrícola desaba tão rápido? Por que um gigante industrial estrangularia com as próprias mãos sua criação mais brilhante, exatamente no auge do seu prestígio tecnológico? Será possível que a busca obsessiva pela perfeição seja, na verdade, uma sentença de morte corporativa? Bem-vindos aos escombros da MAN Aker Diesel. Esta não é apenas a história de tratores esquecidos pelo tempo. É uma lição implacável sobre o que acontece quando a excelência técnica colide de frente com a crueldade do capitalismo e a obsessão por lucros rápidos. O ano é 1945. A poeira cinzenta ainda não havia assentado sobre as ruínas de uma Europa despedaçada, e a Alemanha, antes uma potência industrial imbatível, era agora um vasto cemitério de concreto quebrado e aço retorcido. Nas grandes cidades, o zumbido ensurdecedor das fábricas de munição e a marcha da guerra haviam sido substituídos por um silêncio sombrio e fantasmagórico. Mas, por trás desse silêncio, um novo inimigo e muito mais primitivo começava a rastejar pelos escombros: a fome absoluta. A sobrevivência de uma nação inteira não dependia mais de canhões ou motores de submarinos. Dependia exclusivamente do que a terra exaurida poderia produzir. Neste cenário de desolação e urgência, os gigantes da indústria pesada alemã se viram encurralados. A Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, conhecida mundialmente pelo acrônimo MAN, não era uma empresa comum. Ela era um verdadeiro titã bávaro do aço e do fogo. Foi dentro dos portões da MAN que Rudolf Diesel desenvolveu, décadas antes, o motor que mudaria a face do mundo. A empresa havia forjado o próprio esqueleto da Revolução Industrial Alemã, construindo pontes colossais, prensas industriais gigantescas, vagões ferroviários e os formidáveis motores diesel que moviam embarcações de proporções épicas. Eles eram os mestres incontestáveis da força bruta e da engenharia pesada. No entanto, no pós-guerra, com as instalações parcialmente destruídas pelos bombardeios aliados e enfrentando o constante risco de desmantelamento total como reparação de guerra, a MAN precisava de um milagre para manter suas máquinas funcionando. A resposta para a sobrevivência corporativa não estava nos céus ou nos mares, mas na terra escura e lamacenta dos campos agrícolas. A diretoria da MAN percebeu que a única maneira de salvar seus trabalhadores do desemprego e suas fábricas da obliteração era transformar espadas em arados. Eles precisavam construir tratores. A decisão de entrar no mercado agrícola não nasceu de uma paixão romântica pela agricultura, mas de uma necessidade brutal e fria de sobrevivência. Foi assim que o programa Aker Diesel, Tratores Agrícolas a Diesel, foi concebido. Os engenheiros da MAN, homens que estavam acostumados a desenhar motores para navios de guerra e caminhões de carga pesada, foram repentinamente instruídos a projetar uma máquina que puxasse um arado. Quando os primeiros esboços do Aker Diesel saíram das pranchetas, ficou imediatamente claro que a MAN não sabia construir coisas pequenas ou frágeis. O DNA da empresa pulsava em cada engrenagem.
Eles aplicaram a um simples trator de fazenda o mesmo rigor científico, a mesma espessura de metal e as mesmas tolerâncias milimétricas exigidas em um veículo militar pesado. O resultado foi uma máquina formidável. Quando o primeiro MAN Acker Diesel ganhou vida na linha de montagem de Nuremberg, não houve o engasgo fraco típico dos tratores da época. Houve um rugido profundo, gutural, um som de autoridade que fazia o chão da fábrica tremer. Eles eram pintados em um verde escuro inconfundível, uma cor que parecia absorver a luz e projetar uma seriedade austera. Debaixo daquele capô não havia apenas um motor. Havia uma obra-prima termodinâmica, projetada para funcionar ininterruptamente em condições extremas, sem sequer suar. Os eixos eram superdimensionados, os rolamentos pareciam ter sido feitos para aguentar o peso de um edifício, e o torque era simplesmente selvagem. A máquina não foi projetada para quebrar e ser consertada. Ela foi projetada para desafiar as leis da entropia. O Acker Diesel foi construído como um tanque de guerra em tempos de paz. Havia um orgulho imenso entre os operários da fábrica. Aqueles homens com os rostos manchados de graxa e as mãos calejadas pelo aço frio sabiam que estavam construindo o melhor trator que o dinheiro poderia comprar. Eles estavam reescrevendo a história agrícola da Alemanha, entregando aos fazendeiros um equipamento que poderia operar por gerações sem reclamar. O Acker Diesel tornou-se um símbolo da fênix alemã, ressurgindo das cinzas do pós-guerra através do poder da engenharia perfeita e inquestionável. Mas o orgulho tem um preço, e muitas vezes ele cega os criadores para a realidade do mundo exterior. A mesma filosofia de over-engineering, a prática de superdimensionar e construir além do que é estritamente necessário, que tornava o trator quase indestrutível, também o tornava astronomicamente caro de se produzir. Cada peça era forjada com uma precisão cirúrgica desnecessária para o trabalho no campo. Cada componente passava por testes rigorosos que custavam tempo e dinheiro. A MAN estava construindo tratores com a qualidade de relógios suíços e a resistência de bunkers. Aqui residia a tensão invisível, a rachadura silenciosa na fundação da divisão Acker Diesel. A MAN estava perfeitamente acostumada a lidar com corporações gigantes e governos, clientes com orçamentos infinitos para os quais o preço era um detalhe secundário em relação à durabilidade. Agora, no entanto, eles precisavam vender essas maravilhas da engenharia para o fazendeiro alemão comum. E quem era esse fazendeiro nos anos imediatamente após a guerra? Era um homem lutando para reconstruir sua vida, cujas terras eram frequentemente pequenas faixas fragmentadas ao longo das encostas e cujos bolsos estavam dolorosamente vazios. Ele precisava desesperadamente de mecanização, de um alívio para o trabalho manual extenuante, mas ele precisava de algo que pudesse pagar. A MAN ofereceu ao mercado uma obra-prima de luxo quando tudo o que as pessoas precisavam era de uma ferramenta básica. As vendas iniciais foram um choque de realidade. Por mais impressionante que o trator fosse, seu custo proibitivo o afastava das massas. A diretoria da MAN, com sua arrogância corporativa forjada no aço, recusou-se a comprometer a qualidade. Eles acreditavam fervorosamente que o mercado eventualmente reconheceria a superioridade do produto e que os compradores encontrariam um jeito de pagar o preço. Foi então que, para justificar o preço exorbitante e provar ao mundo que o Acker Diesel estava anos-luz à frente de qualquer concorrente, os engenheiros da MAN decidiram dobrar a aposta. Se eles não podiam fazer o trator mais barato, eles fariam o trator mais imparável que a Terra já havia visto. Eles mergulhariam de cabeça em uma tecnologia revolucionária, ignorada pela maioria dos concorrentes, mudando para sempre as regras do jogo nos campos agrícolas. Nos primeiros anos da década de 1950, a Alemanha Ocidental começou a respirar novamente. O Wirtschaftswunder, ou o milagre econômico, estava em pleno andamento.
e o campo exigia uma mecanização cada vez mais pesada para alimentar uma população em rápido crescimento. No entanto, a topografia europeia, especialmente no sul da Alemanha, na Baviera e nas encostas dos Alpes, apresentava um desafio brutal para a engenharia agrícola da época. A terra não era plana e complacente, era íngreme, rochosa, frequentemente encharcada pelas chuvas de outono e coberta por uma lama espessa e traiçoeira. Os tratores convencionais da época, com tração apenas nas duas rodas traseiras, enfrentavam um limite físico intransponível. Quando encarregados de puxar arados profundos ou carretas carregadas de toras de madeira morro acima, os pneus traseiros simplesmente perdiam a aderência. Eles giravam em falso, cavando buracos na lama, enquanto a frente do trator ameaçava empinar, colocando a vida do agricultor em risco iminente. A física básica ditava que não importava o quão poderoso fosse o motor, se a força não pudesse ser transferida para o solo, a máquina era inútil. Os agricultores perdiam dias inteiros de trabalho tentando desatolar seus equipamentos, frustrados com a limitação de suas ferramentas. Foi exatamente nessa encruzilhada de frustração agrícola e desafio físico que Amann encontrou o palco perfeito para demonstrar sua supremacia técnica. Os engenheiros de Nuremberg observavam os tratores convencionais lutando na lama com um certo desdém profissional. Para uma empresa que havia desenhado veículos militares pesados e caminhões off-road capazes de cruzar os terrenos mais inóspitos do planeta, a solução era tão óbvia quanto revolucionária para o mercado civil: a tração nas quatro rodas, o famoso Allradantrieb. Enquanto os concorrentes hesitavam, considerando a tração nas quatro rodas um luxo complexo e desnecessário para ferramentas de fazenda, Amann decidiu padronizar essa tecnologia. Eles não queriam apenas construir um trator, eles queriam construir uma força da natureza. A introdução da série AS com tração integral foi um divisor de águas absoluto na história da mecanização agrícola. O sistema de transmissão desenvolvido pela Amann era uma verdadeira obra de arte da mecânica pesada. Um eixo cardan robusto transferia a força brutal do motor a diesel diretamente para o eixo dianteiro, que era projetado com eixos de portal e engrenagens planetárias espessas o suficiente para triturar pedras. O resultado no campo foi nada menos que um choque cultural. Imagine uma manhã fria e encharcada na Floresta Negra. Um trator de uma marca concorrente carregando toneladas de madeira fica atolado até os eixos em uma subida lamacenta. O motorista desliga o motor derrotado. Então o som inconfundível de um motor diesel MAN rompe o silêncio da floresta. Um trator verde escuro, ostentando as letras prateadas MAN na grade frontal, aproxima-se. Ele não desvia da lama, ele entra nela. Um cabo de aço é amarrado ao trator atolado. O motorista do MAN engata a tração dianteira, acelera levemente e, com um rugido gutural, os quatro pneus gigantes mordem a terra simultaneamente. Não há patinação. Não há hesitação. A máquina avança implacável, arrastando o peso morto do concorrente e sua carga ladeira acima como se fossem feitos de papel. Esse tipo de cena repetiu-se incontáveis vezes por toda a Europa rural, transformando o MAN Acker Diesel em uma lenda viva. A tração nas quatro rodas permitia que esses tratores realizassem o trabalho de máquinas que pesavam o dobro e tinham o dobro da potência no papel. A aderência ao solo era tão extraordinária que os agricultores brincavam que um trator MAN poderia subir pelas paredes se os pneus tivessem garras suficientes. Durante este período, a divisão agrícola da MAN atingiu o seu pico de glória. Eles não estavam apenas vendendo máquinas, eles estavam vendendo invencibilidade.
O Aker Diesel tornou-se o símbolo de status definitivo no campo. Possuir um MAN significava que o agricultor era o rei incontestável da sua vila. Ele era o homem chamado quando todos os outros falhavam. As vendas para os agricultores de elite e madeireiros dispararam, e as vitrines da empresa ficaram lotadas de medalhas e prêmios de excelência em engenharia das principais feiras agrícolas da Europa. Dentro dos corredores da sede em Munique e nas fábricas em Nuremberg, os engenheiros da divisão de tratores caminhavam com a cabeça erguida, tratados como os verdadeiros astros do rock da engenharia mecânica alemã. Eles haviam redefinido o que um trator poderia fazer. Eles haviam conquistado a terra com aço, engrenagens e óleo diesel. No entanto, o sucesso estrondoso traz consigo uma das armadilhas psicológicas mais perigosas do mundo corporativo: a arrogância técnica. Ao criar a máquina perfeita capaz de superar qualquer obstáculo físico, a diretoria e os engenheiros da MAN tornaram-se cegos para um obstáculo muito mais letal que começava a se formar no horizonte. Eles começaram a acreditar na própria infalibilidade. Eles assumiram de forma fatal que a superioridade técnica absoluta sempre venceria as leis da economia. Inebriados pelos aplausos e pela perfeição mecânica do seu sistema de tração nas 4 rodas, eles não perceberam que estavam construindo catedrais de aço para um mercado que muito em breve estaria implorando por simplicidade e preços baixos. A semente da sua própria destruição já havia sido plantada e estava germinando silenciosamente sob o peso esmagador de sua própria perfeição. A engenharia alemã sempre foi reverenciada por sua precisão absoluta e intolerância à falha. No entanto, dentro das paredes da fábrica da MAN, em Nuremberg, essa virtude inquestionável transformou-se lentamente em uma obsessão fatal. O sucesso estrondoso do sistema de tração nas 4 rodas havia injetado uma dose perigosa de arrogância técnica na divisão agrícola. Os engenheiros, embriagados pelo triunfo, começaram a projetar os tratores Aker Diesel não como meras ferramentas de trabalho sujo, mas como monumentos indestrutíveis ao poderio industrial. Eles sucumbiram àquilo que, na mecânica moderna, é conhecido como a armadilha do over-engineering, a prática compulsiva de projetar e construir um produto muito além das necessidades práticas e reais do seu usuário final. Cada componente de um trator MAN era submetido a um escrutínio quase doentio, enquanto outras marcas concorrentes que começavam a ganhar força utilizavam peças de ferro fundido padronizadas, mais leves e baratas. A MAN insistia em empregar ligas de aço de alta resistência, exatamente as mesmas utilizadas no chassi de seus caminhões militares pesados. As engrenagens da transmissão não eram apenas usinadas, elas eram tratadas termicamente, polidas e testadas individualmente para garantir que pudessem suportar torques que um agricultor jamais, em nenhuma circunstância concebível, exigiria da máquina. Os eixos eram espessos o suficiente para suportar impactos colossais. O bloco do motor era um monólito de metal praticamente impenetrável. Para os operários, o orgulho de montar essas feras era palpável. Eles passavam as mãos calejadas sobre o metal frio, sabendo que aquela máquina sobreviveria a eles próprios e, possivelmente, a seus netos. Mas esse perfeccionismo enraizado tinha um efeito colateral devastador no chão de fábrica. A linha de montagem movia-se com uma lentidão agonizante. Montar um MAN Aker Diesel exigia um nível de habilidade artesanal que se assemelhava mais à construção de um relógio suíço gigante do que à produção em massa de maquinário rural. Tolerâncias milimétricas exigiam ajustes manuais demorados. Se uma peça não se encaixasse com a perfeição matemática exigida pelo controle de qualidade, ela era sumariamente descartada, independentemente do custo. Não havia espaço para o conceito comercial de bom o suficiente. Para a MAN, apenas o estado da arte era tolerado. Essa filosofia criava máquinas que durariam séculos.
O problema é que a física e a economia são forças implacáveis e frequentemente contraditórias. O peso formidável desses materiais de classe militar significava que o trator precisava de motores ainda maiores e mais sedentos por óleo diesel, apenas para mover o próprio chassi de forma eficiente. As peças encomendadas de fornecedores externos precisavam atender a cadernos de encargos tão absurdamente rigorosos que muitos se recusavam a fabricá-las ou cobravam prêmios astronômicos pelo privilégio. Os engenheiros no Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento celebravam cada nova patente e cada junta indestrutível como uma vitória pessoal, fechando os olhos para os relatórios cada vez mais tensos que desciam do Departamento de Contabilidade. Eles estavam criando a máquina suprema para o campo, mas ao fazê-lo, estavam plantando uma bomba relógio financeira no próprio coração da corporação. Quando os custos de produção esbarram na realidade fria do mercado de varejo, a verdade financeira raramente tem piedade. A obsessão cega pela qualidade suprema transformou o MAN Aker Diesel no trator mais caro disponível em toda a Europa. E não era apenas uma ligeira desvantagem competitiva, a discrepância de preços era brutal. Com o capital necessário para comprar um único trator MAN equipado com tração integral, um fazendeiro próspero poderia adquirir quase 2 tratores menores e mais simples de marcas rivais, e ainda sobrar dinheiro para comprar implementos e sementes. Nas salas de reuniões atapetadas da sede central da MAN em Munique, muito acima do cheiro de óleo e do ruído das prensas hidráulicas, a diretoria começou a debruçar-se sobre planilhas que revelavam um quadro assustador. Apesar do preço de etiqueta premium cobrado aos clientes, a margem de lucro por unidade fabricada era fina como uma lâmina de barbear. O custo exorbitante da matéria-prima e as intermináveis horas de montagem artesanal canibalizavam quase toda a receita. A ironia era cruel. A MAN vendia o produto mais luxuoso e avançado do mercado, mas lucrava meros centavos por venda em comparação com seus concorrentes, que focavam na produção em massa e corte de custos. Foi então que uma constatação dura atingiu os executivos comerciais. A divisão agrícola havia cometido um erro estratégico fundamental ao interpretar a realidade do seu público-alvo. Eles estavam fabricando verdadeiros Rolls-Royces de aço para um mercado que, na verdade, estava implorando por robustas bicicletas de trabalho. O fazendeiro alemão comum da época, embora olhasse para os tratores MAN com um respeito quase religioso e sonhasse em ter um estacionado em seu celeiro, era, acima de tudo, um pragmático tentando sobreviver. Ele não queria e não podia pagar o prêmio extorsivo por uma durabilidade de 80 anos se uma máquina mais barata feita para durar apenas 15 fizesse o trabalho pesado necessário para alimentar sua família hoje. Diante do abismo financeiro, o departamento de vendas começou a enviar apelos desesperados para a fábrica em Nuremberg. Os representantes comerciais imploravam por um trator simplificado, mais leve e drasticamente mais barato. Eles relatavam perdas diárias de licitações cooperativas porque os clientes simplesmente recuavam horrorizados ao ver o preço final dos modelos Aker Diesel. Não estamos construindo bunkers para o exército, diziam os agricultores. Só precisamos puxar um arado. Contudo, a cultura corporativa de uma gigante da indústria pesada é densa, teimosa e terrivelmente resistente a mudanças. Os engenheiros-chefes, profundamente ofendidos com a audácia dos vendedores, recusaram-se a baratear o produto. Eles viam qualquer tentativa de utilizar peças mais finas, motores menores ou processos mais rápidos como uma traição imperdoável ao prestígio da marca MAN e um insulto ao intelecto da engenharia alemã. O palco para o desastre estava montado. De um lado, a excelência técnica obstinada e vaidosa. Do outro, a matemática implacável do capitalismo.
Enquanto a MAN travava essa paralisante guerra civil interna, discutindo a pureza do aço e o peso da glória, uma tempestade socioeconômica irreversível começava a se formar sobre os campos da Alemanha Ocidental. O mundo agrícola estava prestes a sofrer uma mutação violenta e estrutural, uma mudança tectônica que não puniria a excelência mecânica da MAN, mas julgaria sem misericórdia a sua total incapacidade de se adaptar. O final da década de 1950 e o limiar dos anos 1960 trouxeram uma nuvem escura e implacável sobre os pitorescos campos da Alemanha Ocidental. Enquanto as cidades fervilhavam com a energia inesgotável do milagre econômico pós-guerra, com fábricas operando a todo vapor e o consumo urbano atingindo níveis sem precedentes, o interior do país começava a sofrer uma mutação violenta, silenciosa e estrutural. Uma mudança tectônica estava prestes a reescrever as regras da sobrevivência rural. Esse fenômeno devastador ganhou um nome sombrio e definitivo no vocabulário alemão: Hofesterben, a morte das fazendas. Durante séculos, a espinha dorsal da agricultura bávara e alemã havia sido a pequena fazenda familiar. Eram propriedades passadas de geração em geração, operadas com orgulho, suor e uma margem de lucro que mal cobria as necessidades básicas. No entanto, o novo mundo industrializado e o início da integração econômica europeia exigiam uma eficiência brutal. Os preços das colheitas começaram a ser espremidos pelo mercado unificado, enquanto o custo de vida e os impostos disparavam. Para sobreviver nesse novo clima econômico, não bastava mais apenas trabalhar duro, era necessário produzir em escala industrial. Milhares de pequenos agricultores, os mesmos homens que outrora olhavam para os catálogos da MAN sonhando com um Acker diesel indestrutível, viram-se repentinamente à beira da falência. O Höfesterben varreu o interior como uma praga invisível. Fazendas com séculos de história foram vendidas, leiloadas ou simplesmente abandonadas, absorvidas por vizinhos maiores que estavam consolidando terras para criar vastas propriedades corporativas. O tecido social do campo estava sendo rasgado e recosturado sob a lógica fria do capitalismo de escala. Para os agricultores que conseguiram resistir à onda de falências e absorver as terras vizinhas, a filosofia de compra mudou da noite para o dia. A era do trator como uma herança de família, um bem precioso construído para durar 80 anos e ser passado de pai para filho, havia chegado ao fim. A agricultura havia se tornado um negócio de margens estreitas e cálculos matemáticos impiedosos. O que esses novos empresários rurais precisavam desesperadamente era de retorno sobre o investimento imediato, ROI. Eles precisavam de máquinas baratas, de fácil manutenção, que pudessem ser substituídas rapidamente se quebrassem ou quando a tecnologia avançasse em 5 ou 10 anos. A durabilidade extrema, que antes era o maior argumento de vendas de um trator, tornou-se repentinamente um luxo supérfluo e injustificável. O mercado não queria mais um tanque de guerra imortal para arar a terra. O mercado exigia ferramentas de produção em massa, ágeis, descartáveis se necessário e, acima de tudo, financeiramente acessíveis. A própria definição do que constituía um bom trator estava sendo reescrita nos campos enlameados, longe das pranchetas de desenho de Nuremberg. O clima havia mudado para sempre e quem não se adaptasse seria engolido pela terra. Enquanto o Höfesterben remodelava brutalmente a realidade do campo e os clientes lutavam por cada centavo, a sede da MAN em Nuremberg permanecia perigosamente isolada em sua torre de marfim feita de aço premium e óleo diesel. A tempestade macroeconômica estava quebrando os telhados dos celeiros alemães, mas o som do colapso parecia não penetrar as espessas paredes da divisão de engenharia da empresa. Para os engenheiros veteranos da MAN, homens forjados na tradição da indústria pesada e na crença inabalável da superioridade técnica, a ideia de diminuir a qualidade de seus produtos para atender a uma flutuação econômica era vista quase como uma heresia.
Eles observavam a demanda crescente por tratores mais baratos e leves, mas interpretavam isso através da lente da arrogância corporativa. Em suas mentes, os agricultores estavam simplesmente sendo seduzidos por máquinas inferiores e descartáveis, e era apenas uma questão de tempo até que percebessem o erro de comprar lixo barato de marcas concorrentes. A resposta da fábrica à crise agrícola não foi a adaptação, mas a paralisia. O sistema de produção da Eman era tão rígido quanto o metal que forjava. Uma linha de montagem projetada para lidar com eixos superdimensionados e blocos de motor pesados não podia, da noite para o dia, ser reconfigurada para montar tratores leves e econômicos de produção em massa. A cadeia de suprimentos estava intrinsecamente ligada a fornecedores de grau militar e industrial. Mudar isso exigiria uma reestruturação completa, exigiria admitir que a filosofia do overengineering estava falhando diante do capitalismo moderno, e a diretoria, orgulhosa demais de suas medalhas de excelência, recusava-se a dar esse passo. O abismo entre o que a MAN construía e o que a Alemanha precisava tornou-se um desfiladeiro intransponível. Os vendedores no campo relataram histórias de partir o coração. Clientes leais da MAN, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpas por estarem comprando tratores mais baratos de outras marcas, simplesmente porque os bancos não aprovavam mais empréstimos para as caras máquinas Acker Diesel. A perfeição técnica havia se tornado um fardo financeiro impossível de carregar. A tragédia não residia em uma falha mecânica, mas na total incapacidade, ou falta de vontade, de um gigante corporativo em ler os sinais vitais de seu próprio ecossistema. A MAN continuou a despejar recursos na construção da máquina perfeita para um mundo que havia deixado de existir. Eles permaneceram estoicos, inflexíveis e orgulhosos, agarrados às suas engrenagens indestrutíveis e ao seu sistema de tração integral revolucionário. Mas a gravidade da economia é absoluta, e até mesmo o aço mais resistente do mundo começa a ceder sob a pressão de um mercado em colapso. O palco estava sombriamente armado para que os concorrentes emergissem das sombras e iniciassem um banho de sangue financeiro, transformando a teimosia técnica da MAN em seu próprio veneno. Nos corredores do mercado agrícola europeu do início dos anos 1960, a lealdade histórica à marca não significava mais nada diante do desespero financeiro imediato. Enquanto a MAN Acker Diesel permanecia encastelada em sua torre de marfim, paralisada por sua teimosia técnica e engessada pelo peso de seus próprios padrões indestrutíveis, seus concorrentes agiam com a agilidade letal de predadores famintos. Marcas domésticas como a Delts e a Fendt, unidas à força esmagadora da gigante americana International Harvester Company, IHC, farejaram o sangue na água. Eles entenderam com clareza brutal aquilo que a diretoria em Nuremberg se recusava a aceitar. A sobrevivência do novo agricultor europeu dependia exclusivamente de preço, eficiência de custos e retorno rápido de capital, não de uma imortalidade mecânica superdimensionada. O que se desencadeou nos campos e nas concessionárias foi uma das guerras de preços mais implacáveis e assimétricas da história da indústria pesada alemã. Os concorrentes reestruturaram violentamente suas próprias linhas de montagem, abraçando a modernidade da produção em massa. Eles adotaram princípios de fabricação enxuta, simplificaram projetos de forma radical, padronizaram peças intercambiáveis e sacrificaram intencionalmente o peso excessivo do veículo em favor da velocidade de entrega e da drástica redução de custos. Seus tratores, propositalmente, não foram construídos para durar 80 anos, mas eles eram leves, ágeis, fáceis de consertar e, o mais importante de tudo, cumpriam a extenuante tarefa diária sem exigir que o agricultor hipotecasse o resto de suas terras para pagar as prestações.
A IHC e a Dultz inundaram o mercado rural com campanhas de marketing agressivas, oferecendo condições de crédito incrivelmente facilitadas e descontos profundos que faziam os revendedores da Eman perderem noites de sono. Quando um fazendeiro se sentava com o gerente do banco local para comparar as opções de financiamento, o abismo financeiro tornava-se chocante e indefensável. O preço de um trator novo e funcional da concorrência representava frequentemente quase a metade do valor que a MAN exigia por suas majestosas e imponentes máquinas de tração integral. A matemática simples, fria e cruel do capitalismo de escala começou a asfixiar as vendas da gigante verde escura. Em muito pouco tempo, as praças das vilas agrícolas, outrora dominadas pelo verde profundo e orgulhoso da Aker Diesel, começaram a ser pontilhadas pelo verde claro da Fendt e banhadas pelo vermelho vibrante dos maquinários recém-saídos da fábrica da IHC. Cada novo trator rival que cruzava os portões de uma fazenda era um prego adicional cravado com força no caixão da supremacia da MAN. Os estandes da empresa nas feiras agrícolas regionais, que antes atraíam multidões de compradores ávidos, tornaram-se lugares estranhamente sombrios. Os fazendeiros mais velhos ainda paravam para admirar a engenharia primorosa. Eles passavam as mãos calejadas pelo aço frio do chassi, elogiavam com nostalgia o som inconfundível do motor a diesel de Nuremberg, mas, no fim do dia, abaixavam a cabeça e saíam de mãos vazias, sem assinar contratos. A admiração romântica não pagava as contas operacionais, e a gloriosa divisão agrícola da MAN estava se transformando tragicamente e em tempo real em um museu a céu aberto de maravilhas inatingíveis e economicamente inviáveis. O impacto catastrófico dessa carnificina comercial não demorou a atingir a sede executiva em Munique. Os relatórios diários que chegavam das trincheiras do departamento de vendas batiam nas pesadas mesas de mogno dos executivos como um alarme de incêndio estridente. Os gráficos de desempenho que por mais de uma década haviam sido a fonte máxima de orgulho corporativo e garantido bônus generosos, agora apontavam para um declínio em queda livre, contínuo e aterrorizante. Pela primeira vez em sua ilustre e vitoriosa história no setor de equipamentos móveis, a reverenciada divisão de tratores começou a sangrar dinheiro de forma incontrolável. Os custos fixos astronômicos, a manutenção custosa da vasta fábrica de Nuremberg e a gigantesca folha de pagamento de artesãos altamente qualificados simplesmente não podiam mais ser sustentados por um volume de vendas que derretia de forma humilhante a cada trimestre. O vermelho das perdas financeiras maciças começou a manchar implacavelmente os outrora imaculados livros contábeis do grupo. Nos escritórios de vendas espalhados por todo o país, o pânico generalizado tomou conta. Vendedores veteranos que passaram a vida construindo a aura de poder da marca MAN no campo, viam suas comissões desaparecerem e seus clientes mais fiéis desertarem para a concorrência. O desespero levou a confrontos abertos, amargos e acalorados com a sede central. Representantes comerciais apelavam desesperadamente, alguns chegando a gritar em reuniões de diretoria, exigindo uma solução imediata e pragmática. Eles pediam a criação urgente de um trator de combate, um modelo básico despojado de luxos técnicos desnecessários, construído com materiais comerciais mais acessíveis e sem a dispendiosa mecânica de tração nas quatro rodas. Eles argumentavam, com a lucidez urgente de quem está se afogando, que o logotipo clássico da MAN ainda possuía prestígio magnético suficiente para vender em grandes volumes, desde que entregassem uma máquina que a massa do mercado empobrecido pudesse efetivamente pagar. Parem de projetar monumentos eternos, imploravam os vendedores, e nos deem algo que possamos vender hoje. No entanto, a resposta que ecoou dos saguões acarpetados e das impecáveis pranchetas de desenho de engenharia em Nuremberg foi um silêncio profundamente hostil, seguido por um não categórico, frio e inflexível.
A alta liderança técnica, composta por homens com egos moldados na era de ouro do aço de alta resistência e ainda embriagados pelas medalhas de inovação do passado, sentiu-se mortalmente ofendida pela mera sugestão comercial. Para eles, abaixar os próprios padrões divinos, fabricar um produto intencionalmente inferior, utilizar ligas metálicas mais baratas ou arrancar a complexidade mecânica que os definia no mundo, era considerado o mais sujo dos atos de alta traição contra o legado sagrado da corporação. Eles acreditavam de forma dogmática e sectária que entrar na lama de uma guerra de preços baixos para disputar centavos destruiria para sempre a alma intocável e a aura de excelência da Eman. A diretoria de engenharia estava tão absolutamente cega e blindada em sua vaidade corporativa que preferia, literal e financeiramente, aceitar a ruína iminente a produzir uma máquina que eles considerassem indigna de existir. Esse impasse monumental gerou uma paralisia fatal no coração da empresa. A divisão Aker Diesel viu-se travada em uma guerra civil corporativa autodestrutiva. De um lado, vendedores em pânico assistindo à rápida desintegração do seu modo de vida. Do outro, engenheiros geniais e teimosos abraçados firmemente ao mastro de seu próprio orgulho, enquanto o navio afundava. E enquanto eles desperdiçavam semanas discutindo fervorosamente quem tinha a razão moral, as vitais reservas de caixa evaporavam. A inação corporativa tornou-se a pior, mais cara e mais fatal das ações. As dívidas acumulavam-se rapidamente, chamando pela primeira vez a atenção indesejada e impiedosa daqueles que realmente controlavam o destino final de toda a empresa. Muito acima dos conflitos sobre espessura do aço, qualidade da pintura e margens de lucro no setor agrícola, a altíssima administração do enorme consórcio MN observava a hemorragia de Nuremberg com uma frieza de gelar o sangue. O relógio da tolerância corporativa estava batendo em seus últimos e angustiantes segundos, e a sombra assustadora de um irmão mais velho da mesma empresa, um irmão muito maior, mais predatório e infinitamente mais lucrativo, estava se erguendo e se preparando para engolir a frágil divisão de tratores por inteiro. Enquanto a divisão Aker Diesel sangrava profusamente nos campos de batalha rurais, uma realidade paralela e cruelmente contrastante se desenrolava dentro da própria corporação Eman. Para entender a verdadeira tragédia da queda dos tratores verdes, é fundamental lembrar que a Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg nunca foi, em sua essência, apenas uma fábrica dedicada ao maquinário agrícola. Eles eram, acima de tudo, um colosso global da infraestrutura, da engenharia pesada e do transporte de alta capacidade. E durante os primeiros anos da década de 1960, enquanto o mercado agrícola entrava em um doloroso colapso estrutural, o setor de veículos comerciais da Alemanha Ocidental estava experimentando uma explosão sem precedentes na história moderna. A Europa do pós-guerra estava sendo velozmente pavimentada e reconfigurada. A rede de rodovias Autobahn estava se expandindo vorazmente em todas as direções, rasgando montanhas e cruzando vales profundos para conectar cidades reerguidas, portos marítimos pulsantes e vastos novos polos industriais. Para alimentar e sustentar esse frenesi logístico e de construção civil, o mundo precisava desesperadamente de uma frota quase infinita de caminhões de carga pesada, caminhões basculantes blindados e redes interurbanas de ônibus de passageiros. A divisão de veículos comerciais da MAN, armada com seus famosos motores a diesel de classe mundial e chassis virtualmente indestrutíveis, estava perfeitamente, quase que divinamente, posicionada para capturar a maior parte desse mercado em ascensão vertiginosa.
O contraste operacional diário dentro da corporação tornou-se chocante e inevitável. Nas gigantescas instalações dedicadas aos veículos comerciais, as linhas de montagem operavam em turnos exaustivos e contínuos de 24 horas, consumindo montanhas de aço. Eles estavam vendendo caminhões gigantescos muito antes mesmo de o metal ser fundido e dobrado nas prensas. O resultado financeiro foi uma disparidade assustadora e totalmente insustentável dentro dos muros da mesma empresa matriz. De um lado do balanço contábil, a divisão de caminhões e ônibus estava gerando verdadeiros oceanos de lucro ininterrupto, inundando os cofres centrais da MAN com capital fresco e garantindo um futuro financeiro formidável para o consórcio em Wall Street e Frankfurt. Do outro lado, a outrora reverenciada e sagrada divisão de tratores em Nuremberg estava se transformando rapidamente em um temido buraco negro financeiro, consumindo recursos vitais de forma alarmante apenas para manter as luzes da fábrica acesas, enquanto suas vendas despencavam na implacável e humilhante guerra de preços contra a Deutz e a IHC. Essa brutal polarização econômica alterou drástica e permanentemente o equilíbrio de poder nos corredores acarpetados da sede corporativa. Os geniais engenheiros da divisão Aker Diesel, que ao longo da década de 1950 desfilavam pelos corredores de Munique como os deuses intocáveis da tração nas quatro rodas e os grandes heróis do renascimento agrícola nacional, foram subitamente e dolorosamente escanteados. Eles já não eram os meninos de ouro da engenharia corporativa. Aos olhos dos implacáveis executivos financeiros e dos todo-poderosos diretores da divisão de caminhões, a equipe de tratores havia se tornado um fardo embaraçoso, uma relíquia dispendiosa e absurdamente teimosa de um passado rural, que agora ameaçava ancorar e afundar a rentabilidade geral do grupo. O prestígio romântico de construir a máquina agrícola perfeita e indestrutível não pagava mais os dividendos bilionários esperados pelos acionistas. A produção frenética de caminhões para a nova Alemanha hiperindustrializada, sim. A balança do valor corporativo havia pendido irreversivelmente. O verdadeiro e definitivo campo de batalha para o futuro da marca agrícola, portanto, deslocou-se subitamente da lama fria das fazendas bávaras para as salas de reuniões assépticas, silenciosas e absolutamente implacáveis da diretoria central em Munique. As reuniões do Conselho de Administração da MAN rapidamente se deterioraram, abandonando qualquer senso de camaradagem para se transformarem em arenas de confrontos corporativos brutais, onde a lógica dos números esmagava qualquer espaço para sentimentos ou lealdade histórica. De um lado da imensa mesa de mogno polido, os influentes e agressivos executivos da divisão de veículos comerciais exigiam, munidos de projeções financeiras impecáveis e inquestionáveis, uma parcela cada vez maior e quase exclusiva do orçamento corporativo de pesquisa e desenvolvimento. Eles precisavam inovar implacavelmente, projetar cabines mais confortáveis e refinar a eficiência aerodinâmica para aniquilar concorrentes ferozes nas rodovias europeias, como a Mercedes-Benz, a Volvo e a Amadeus Deutz. Eles debatiam em voz alta e com uma lógica matemática irrefutável. Cada marco alemão investido nas linhas de produção de caminhões retornava multiplicado por 10 para os cofres da corporação em questão de meses. A matemática estava do lado deles. Do outro lado da mesa, os líderes sitiados e visivelmente exaustos da divisão de tratores suavam frio sob as luzes fluorescentes, implorando desesperadamente por injeções de capital, apenas para salvar a operação histórica de Nuremberg do fechamento total. Eles necessitavam com urgência de milhões em fundos de emergência para reestruturar completamente seu departamento de engenharia, desenvolver blocos de motores menores e mais econômicos, reequipar as pesadas e antiquadas linhas de montagem e, finalmente,
tentar entregar o esperado trator de combate barato e competitivo que seus representantes de vendas no campo vinham exigindo aos prantos há anos. Em seu desespero derradeiro, os diretores da Aker Diesel não usavam mais gráficos de lucro. Eles apelavam para a tradição, para o peso do legado emocional da marca no solo alemão e para o pacto histórico não escrito que a MAN havia firmado com as gerações de agricultores que alimentaram o país após as cinzas da guerra. No entanto, o capitalismo corporativo de larga escala, em sua forma mais pura e não diluída, é completamente surdo aos apelos da nostalgia. A alta cúpula da diretoria executiva da MAN sentou-se impávida na cabeceira da mesa e analisou os gráficos de balanço que se bifurcavam de forma violenta na tela de apresentação. A linha azul de receita dos caminhões apontando de forma agressiva para o teto, enquanto a linha verde de receita dos tratores mergulhava em espiral em direção a um abismo vermelho e sufocante de dívidas estruturais. A decisão executiva que se seguiu a esse diagnóstico não conteve um único traço de hesitação ou empatia. Foi fria, puramente cirúrgica e estrategicamente devastadora. O conselho diretor e os acionistas majoritários chegaram a um veredito inabalável. Não havia qualquer justificativa financeira, lógica ou comercial que apoiasse a ideia de drenar os lucros estratosféricos arduamente conquistados pela divisão de transporte rodoviário apenas para subsidiar uma guerra de margens espremidas em um mercado agrícola que só encolhia. Em um movimento silencioso, burocrático, mas letalmente eficaz, o Comitê Financeiro da Matriz estrangulou a tábua de salvação da linha Aker Diesel. O orçamento vital para pesquisa e desenvolvimento de qualquer novo modelo de trator foi congelado indefinidamente da noite para o dia. Todos os ambiciosos projetos de modernização fabril apresentados pela equipe de Nuremberg foram sumariamente rejeitados e trancados em gavetas escuras de arquivo. O investimento crucial em campanhas de marketing e feiras rurais foi obliterado. Sem nenhum anúncio público inicial, a matriz havia tomado a decisão corporativa mais sombria possível: jogar sua própria e brilhante obra-prima técnica aos lobos do mercado. A majestosa divisão agrícola da MAN não foi derrubada por uma falha de engenharia imperdoável ou pela dureza impiedosa dos campos. Ela foi sufocada lentamente, sem ar, pelas engrenagens do sucesso esmagador de seu próprio irmão corporativo. O estrondoso império dos caminhões de carga lançou uma sombra de lucratividade tão vasta e intransponível que simplesmente engoliu e apagou a luz sobre as pranchetas de desenho de Nuremberg, preparando meticulosamente o terreno para o iminente e definitivo golpe de misericórdia. O ano era 1962. O inverno rigoroso que cobria as ruas da Alemanha Ocidental parecia ter invadido e congelado a atmosfera dentro das luxuosas e silenciosas salas de reunião da sede da MAN em Munique. O destino final da lendária divisão Aker Diesel não seria selado na lama escorregadia das fazendas bávaras, nem no barulho ensurdecedor das linhas de montagem, mas sim no silêncio sepulcral de uma sala forrada com pesados painéis de mogno, onde a respiração do capitalismo corporativo era medida estritamente em planilhas de lucro, prejuízo e dividendos para os acionistas. A paciência da alta cúpula executiva havia evaporado completamente. Sem o luxo de um aviso prévio amigável ou o benefício de programas de reestruturação de longo prazo, o Conselho de Administração sentou-se para proferir a sentença final. Os números na mesa eram irrefutáveis. A divisão de tratores estava sangrando o capital que a divisão de caminhões gerava com tanto esforço. Não haveria mais injeções de dinheiro. Não haveria mais tempo para os engenheiros tentarem desenhar um trator mais barato. A decisão, tomada com uma frieza cirúrgica que apenas as grandes corporações conseguem exercer, foi absoluta. A MAN encerraria sumária e definitivamente todas as operações de sua divisão agrícola.
No entanto, o encerramento de uma linha de produção pesada nunca é um processo simples. Havia contratos a cumprir, estoques imensos de peças sobressalentes e milhares de clientes fiéis no campo que precisariam de manutenção para suas máquinas imortais pelas próximas décadas. Para se livrar dessa âncora logística e limpar os galpões de Nuremberg o mais rápido possível, a diretoria da MAN executou uma manobra corporativa que beirava o cinismo. Eles fecharam um acordo apressado de cooperação e transferência com a Porsche Diesel, outra fabricante de tratores alemã que, ironicamente, também estava lutando desesperadamente para sobreviver no mesmo mercado em colapso. No papel oficial enviado à imprensa, a MAN chamou o movimento de uma parceria estratégica de consolidação. Nos bastidores, porém, todos sabiam a verdade nua e crua. Era uma liquidação total, um descarte corporativo. A majestosa MAN Aker Diesel estava na prática terceirizando o seu próprio funeral. Eles entregaram sua rede de vendas, suas patentes agrícolas e as responsabilidades de assistência técnica para a Porsche Diesel, lavando as mãos de qualquer envolvimento futuro com o solo agrícola que haviam ajudado a reviver apenas 15 anos antes. Com uma única assinatura conjunta naquele documento frio, o Império Verde e Imparável foi legalmente assassinado. Quando o memorando oficial com a decisão irrevogável desceu da torre de comando em Munique para o chão de fábrica em Nuremberg, o impacto foi o equivalente a um terremoto de magnitude catastrófica. Não houve negociações sindicais preliminares. A mensagem bateu nas paredes de metal da fábrica com a violência de uma marreta. A ordem era para que as imensas linhas de montagem, responsáveis por forjar os veículos de tração nas 4 rodas mais invejados do planeta, fossem desligadas e desmanteladas para dar espaço imediatamente à expansão da lucrativa fabricação de caminhões pesados. A reação entre os milhares de operários mecânicos e engenheiros veteranos não foi de raiva barulhenta, mas de um choque absoluto e paralisante. Homens com mãos calejadas pelo aço que haviam passado os últimos 10 anos de suas vidas acreditando fervorosamente que estavam construindo o ápice da engenharia mecânica global, ficaram parados, atônitos, segurando suas ferramentas em total descrença. Como aquilo era fisicamente possível? Eles olhavam para os majestosos tratores verdes parcialmente montados nas esteiras. Máquinas perfeitas com engrenagens à prova de balas e motores capazes de durar um século, e não conseguiam processar a lógica da derrota. Para a mente de um engenheiro tradicional alemão, a equação do universo sempre foi simples e justa. O melhor produto fabricado com os materiais mais nobres e a tecnologia mais avançada é aquele que triunfa. O fracasso estava reservado para a mediocridade, para peças mal usinadas ou motores fracos. Mas ali, sob as luzes frias e industriais do galpão de Nuremberg, eles estavam sendo forçados a engolir a lição mais amarga, traumática e contrária à intuição que o capitalismo pode ensinar. Eles haviam construído uma máquina perfeita, impecável e indestrutível. Eles não cometeram nenhum erro técnico. Suas juntas não vazavam, seus eixos nunca quebravam. E, no entanto, eles haviam perdido a guerra. A perfeição descobriram eles com lágrimas presas nos olhos esfumaçados de óleo. Não é um escudo contra a falência. Se a máquina perfeita custar mais do que o mercado desmoronado pode pagar, ela não é mais um triunfo da engenharia. Ela é apenas um belo e pesado peso de papel financeiro. O orgulho inabalável que definia a identidade de todo o departamento Aker Diesel foi estilhaçado no momento em que perceberam que, para os homens de terno em Munique, um trator formidável não passava de um estorvo no balanço patrimonial.
A traição corporativa cortou profundamente a alma da fábrica. O silêncio que se seguiu ao anúncio era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som inicial e metálico das chaves de fenda e dos maçaricos, enquanto os trabalhadores começavam a dolorosa e humilhante tarefa de desmontar as próprias linhas de produção que eles haviam erguido com tanto suor e glória. O processo de desmantelamento da divisão agrícola da Eman não foi um evento súbito, mas uma agonia lenta, burocrática e meticulosamente orquestrada. A partir do momento em que a assinatura no acordo com a Porsche Diesel secou, as engrenagens da liquidação começaram a girar de forma irreversível. Para os burocratas na sede de Munique, tratava-se apenas de uma transição logística, realocar equipamentos, liquidar inventários, reatribuir o espaço da fábrica e transferir as patentes. Mas no chão de fábrica em Nuremberg, o clima assemelhava-se ao de um velório em câmara lenta. As vastas linhas de montagem que por quase 2 décadas haviam vibrado com a energia indomável da reconstrução alemã e o som ensurdecedor das prensas de aço começaram a ser sistematicamente canibalizadas. A cada semana, uma nova seção do pavilhão agrícola era esvaziada. Ferramentas especializadas forjadas e calibradas ao longo de anos para garantir a precisão milimétrica do famoso sistema de tração integral eram encaixotadas e enviadas para ferros velhos ou vendidas como sucata industrial. Para os mestres mecânicos e operários da linha, homens que haviam dedicado os melhores anos de sua juventude à construção daqueles gigantes verdes, a humilhação era diária e palpável. Eles foram encarregados de desmontar seu próprio legado. Sob a luz fria das lâmpadas de mercúrio, eles desparafusavam os mesmos pórticos que haviam erguido com tanto orgulho. Não havia conversas animadas, não havia as brincadeiras habituais de fim de turno. O ambiente era dominado por um silêncio pesado e lúgubre, interrompido apenas pelo eco metálico das chaves de boca caindo no chão de concreto. Muitos desses trabalhadores haviam sido formalmente reatribuídos para a divisão de veículos comerciais. A diretoria considerava isso uma demonstração de benevolência corporativa. Afinal, ninguém estava perdendo o emprego, estavam apenas mudando de galpão para construir caminhões. Mas para os artesãos do Aker Diesel, a transferência era sentida como um rebaixamento espiritual. Eles não queriam construir veículos de carga genéricos para rodovias sem fim. Eles eram forjadores de máquinas da terra, construtores de tratores que desafiavam as leis da física nos terrenos mais implacáveis do planeta. A perda de sua identidade profissional era um golpe muito mais profundo do que qualquer corte salarial. Eles caminhavam pelos corredores em transição como fantasmas em sua própria casa, testemunhando a história ser apagada a cada prateleira esvaziada e a cada parede repintada. Em meio ao caos metódico da desmontagem, restava ainda um último lote de tratores a ser finalizado para honrar os contratos remanescentes. E assim, chegou o dia inevitável e doloroso em que a derradeira carcaça de aço verde escuro foi colocada sobre a esteira principal. Não houve anúncios oficiais, não houve imprensa convidada, nem executivos de terno presentes para discursar. Apenas os operários com as mãos manchadas de graxa e os rostos marcados pela exaustão e pela tristeza. A montagem do último MAN Aker Diesel foi realizada com uma reverência quase religiosa. Cada parafuso foi apertado com um cuidado extremo, cada junção lubrificada com precisão absoluta. Era como se a fábrica estivesse preparando um rei para o seu descanso final. Quando o último bloco de motor foi içado pelas correntes desgastadas e baixado suavemente sobre o chassi de tração nas 4 rodas, um silêncio absoluto tomou conta do galpão. Todos os trabalhadores, até mesmo os soldadores e pintores que já haviam sido transferidos para a área de caminhões, pararam o que estavam fazendo e se reuniram em volta da linha. O engenheiro-chefe do turno conectou a bateria e inseriu a chave na ignição. Com um giro seco, o poderoso motor a diesel engasgou por 1 segundo antes de ganhar vida.
O som gutural, rítmico e inconfundível do motor MAN ecoou pelas paredes metálicas altas da fábrica pela última vez. Foi um rugido perfeito, forte, sem hesitações, a prova definitiva de que a máquina não tinha falhas, que a engenharia estava intacta e que a derrota havia sido obra apenas dos números no papel. O trator rolou lentamente para fora da linha de montagem, suas imponentes rodas cravadas marcando o chão de concreto em direção ao pátio de distribuição. Atrás dele, a esteira parou, as luzes foram desligadas e a chave geral do setor agrícola foi puxada para baixo com um estalo seco e definitivo. O silêncio que se seguiu não era pacífico, era o silêncio pesado e oco da morte industrial. A fábrica que havia redefinido o poder agrícola na Europa estava formalmente extinta. Nos dias que se seguiram, as paredes foram derrubadas para dar espaço a mais chassis de caminhão. A poeira cobriu o orgulho do passado e a marca Aker Diesel transformou-se lentamente de uma força da natureza em uma memória melancólica, sepultada sob o concreto da implacável e lucrativa marcha do progresso corporativo. Nos meses e anos que se seguiram ao silêncio definitivo da linha de montagem agrícola, a poeira da reestruturação corporativa começou a baixar sobre a Alemanha Ocidental. Para o consórcio MAN, o doloroso corte da carne provou ser, sob a ótica estritamente matemática do capitalismo, uma decisão de precisão cirúrgica e sucesso inquestionável, livres da âncora financeira que a divisão de tratores havia se tornado. Os vastos galpões de Nuremberg foram rapidamente engolidos pela produção frenética de veículos comerciais. A MAN focou toda a sua formidável capacidade de engenharia no transporte rodoviário pesado, consolidando-se nas décadas seguintes como uma das titãs globais absolutas na fabricação de caminhões e ônibus. O sacrifício dos gigantes verdes havia, de fato, pavimentado a rodovia dourada para o futuro financeiro da corporação. No entanto, a ferida no orgulho da engenharia alemã demorou muito mais para cicatrizar. A ironia mais cruel e reveladora do colapso do MAN Aker Diesel não ocorreu dentro dos muros da empresa, mas sim no destino sombrio daqueles que herdaram seus escombros. A Porsche Diesel, a empresa parceira que havia absorvido a rede de vendas e as responsabilidades de assistência técnica da MAN em um pretenso movimento de consolidação estratégica, encontrou um destino igualmente implacável. O mercado não teve piedade. O Kaufsterben, a morte das pequenas fazendas, continuou a devorar o campo europeu e a guerra de preços desencadeada por corporações americanas e de produção em massa não deu trégua. Apenas um ano depois da MAN abandonar o campo, em 1963, a própria Porsche Diesel foi asfixiada pelas mesmas forças econômicas e encerrou abruptamente toda a sua produção de tratores. A queda em sequência desses dois ícones gigantes da precisão mecânica provou definitivamente um ponto amargo para os velhos engenheiros de Nuremberg. O colapso não foi causado por um erro de design ou por falta de genialidade técnica. Eles foram vítimas de um evento de extinção em massa corporativa. O mercado agrícola havia mudado de ecossistema, transformando-se em um ambiente onde o refinamento técnico extremo e a construção artesanal eram traços evolutivos desvantajosos, punidos com a morte financeira. As planilhas haviam vencido a engenharia romântica. O capítulo parecia irrevogavelmente encerrado, e os tratores MAN estavam destinados a se tornarem apenas uma nota de rodapé melancólica na vasta história da Revolução Industrial Europeia. Mas a história da tecnologia industrial possui um peculiar e distorcido senso de humor. Enquanto as atas das reuniões executivas acumulavam poeira em arquivos mortos e os economistas celebravam a vitória da eficiência sobre o perfeccionismo, uma narrativa paralela e silenciosa começava a se desenrolar na terra fria das fazendas sobreviventes. Os tratores concorrentes, construídos sob a cartilha vitoriosa do custo-benefício e da produção em massa, cumpriram exatamente o que prometiam. Trabalharam duro
geraram lucros rápidos para os agricultores, mas, inevitavelmente, desgastaram-se. Após 10 ou 15 anos de serviço pesado na lama sob chuva e neve, as peças mais baratas começavam a ceder. O ferro fundido fino trincava, as transmissões moíam, e essas máquinas descartáveis eram empurradas para os fundos dos celeiros, trocadas por modelos mais novos, ou simplesmente derretidas como sucata. A obsolescência programada funcionava com uma precisão suíça. No entanto, espalhados pelas florestas da Baviera, nas encostas íngremes da Áustria e nos campos profundos da Europa, os pesados MAN Acker Diesels recusavam-se categoricamente a morrer. O aço de grau militar, o bloco do motor indestrutível e os eixos superdimensionados, os exatos elementos que haviam inflado o preço, destruído a margem de lucro e causado a falência trágica da divisão agrícola, agora revelavam a sua verdadeira e atemporal natureza. 20, 30, 40 anos após a fábrica ter desligado suas luzes, os velhos tratores de tração nas 4 rodas continuavam acordando ao raiar do dia. Eles não apenas sobreviviam, eles ainda arrancavam tocos de árvores centenárias e puxavam cargas em terrenos onde máquinas modernas e computadorizadas atolavam miseravelmente. A maldição corporativa do overengineering havia se metamorfoseado nas mãos do tempo na bênção absoluta da imortalidade mecânica. O que outrora foi um fracasso monumental de modelo de negócios tornou-se um triunfo incontestável da física aplicada. Hoje, mais de meio século após o último modelo rolar para fora da linha de montagem, o MAN Acker Diesel transcendeu a condição de mero maquinário agrícola. Ele renasceu como o santo graal dos colecionadores de veículos clássicos e entusiastas da engenharia em toda a Europa. Restaurados com um cuidado quase eclesiástico, pintados no seu verde profundo original e com as letras prateadas brilhando ao sol, esses tratores desfilam em feiras de exposição não mais como ferramentas de trabalho, mas como monumentos históricos inestimáveis. Quando um velho motor MAN é ligado nessas exposições, a multidão ainda silencia para ouvir. Aquele rugido gutural, perfeito e inalterado pelo tempo, ecoa como a vingança final e póstuma dos engenheiros de Nuremberg. Uma prova física, indestrutível e em movimento de que, embora o mercado possa matar uma empresa, ele não pode apagar a excelência forjada em puro aço. A história da MAN Acker Diesel é, em sua essência, uma das maiores e mais melancólicas contradições do mundo industrial. Ela nos ensina uma lição brutal, quase contra-intuitiva, sobre a natureza implacável do livre mercado. Às vezes, a busca obstinada pela perfeição absoluta é exatamente o que pavimenta o caminho para a ruína corporativa. Os engenheiros em Nuremberg não falharam em sua missão sagrada de construir o melhor trator agrícola do mundo. O fato trágico é que eles tiveram um sucesso estrondoso e literal nisso. Eles criaram uma máquina tão imaculada, tão resistente e tão à frente da sua própria época que ela se tornou financeiramente incompatível com a dura realidade daqueles que precisavam comprá-la. O colapso dos orgulhosos gigantes verdes da Baviera não foi um atestado de incompetência técnica, mas um lembrete cruel de que a engenharia, quando completamente descolada da empatia comercial e da leitura do ambiente econômico ao seu redor, torna-se apenas uma perigosa vaidade. A MAN foi, em última análise, forçada a sacrificar a sua maior obra-prima no altar do pragmatismo corporativo para garantir a sobrevivência e a expansão do resto do seu império logístico. E ao apertar aquele botão de desligamento, eles nos deixaram um legado duplo e inesquecível. Por um lado, temos a titânica potência global de caminhões e ônibus que conhecemos hoje, erguida sobre as cinzas frias daquela difícil e amarga decisão de diretoria. Por outro lado, restam os monumentos de aço verde e maciço que ainda rugem nos campos mais distantes da Europa, desafiando orgulhosamente o tempo e humilhando a era moderna da obsolescência programada.
O velho e indestrutível motor a diesel da MAN ainda bate forte nos dias de hoje, lembrando-nos de que fábricas podem fechar suas portas e planilhas financeiras podem, sim, ditar sentenças de morte corporativa. No entanto, a verdadeira excelência, aquela forjada puramente com orgulho, muito suor e o mais puro aço alemão, sempre encontra a sua própria e teimosa maneira de alcançar a imortalidade. E você, qual é a sua reflexão sobre este colapso histórico? Acredita que as grandes indústrias de hoje ainda valorizam a durabilidade extrema ou fomos todos definitivamente engolidos pela era do maquinário descartável e das margens de lucro rápidas? Compartilhe a sua opinião e as suas experiências aqui embaixo, na seção de comentários. Se este mergulho profundo no passado industrial trouxe uma nova perspectiva para você, não se esqueça de se inscrever no canal nesse ouro e deixar o seu like. Continuaremos desvendando juntos as engrenagens, os triunfos e as quedas espetaculares dos maiores impérios corporativos da nossa história. Muito obrigado por assistir e até o próximo documentário.